Bom, fazendo o primeiro vídeo do ano aí, então, para não ficar um vídeo como a maioria, né, deslocado no tempo e espaço, então vai um feliz ano novo, feliz 2025, principalmente pro Vinícius. Eu já aproveito e falo pro Vinícius, que é quem acompanha esse canal, é o único cara que acompanha o canal. Feliz ano novo, Vinícius. E aí, hoje a luz da janela tá forte que uma cara é o Dark Side of the Moon e a outra não. Mas enfim, pouco importa. Tem um negócio que eu ia abordar, assim, não sei se vocês repararam que eu tô fazendo, além de seguir alguns assuntos que estão em voga no momento, né? Então a gente automaticamente começa a refletir sobre eles, porque eles estão em voga no momento. Ou a quantidade menor de vídeos, eu acho, minhas são de outras repercussões, né? Outra época, outra alguma coisa assim. E eu estou tentando abordar todo mundo que aparece, né? Que também gera reflexões. Fala, quem é esse cara? E aí você reflete um pouco. E tem bastante gente que eu já conheço, só que não deu para entrar em react ainda nem nada. E aí parece que teve dentro da bolha de esquerda aí, de web comunistas e não sei o que, teve uma pequena repercussão aí com o Rubão aí, né? O apelido é Rubão, o nome é Rubem Gonzalez. Eu já tinha visto o vídeo dele no TikTok, né? Na época que eu botei um TikTok lá pra monitorar minha enteada, pra ficar, opa, Foucault, pode ser que não, na verdade tanto faz. E aí eu me pareceu de cunho nacionalista quando eu vi, né, no TikTok, nos vídeos. Eu acho que até comecei a seguir ele no TikTok, não lembro, porque agora não estou mais entrando, não sei nem se ainda tem tá lá. E o principal ponto acho que foi ele pegando no pé do Sacani, de que não dá pra cair na plataforma lá, assim, do jeito que ele falou, que ele tá mentindo e tal. Parece, pelo que eu vi no último aí, num react, não sei quem e tal, e que ele falou que o Sacani processou ele, perdeu, alguma coisa assim, tá? Não sei, não vou falar do que eu não sei, quem sabe disso são os dois, ou quem tem acesso aos processos, não quero nem saber, não tenho nada a ver com isso. E, enfim, essa pequena repercussão que eu falei foi no Humberto Matos. Assim, o canal do Humberto Matos eu tô inscrito, né? E eu acompanho mais e as ideias batem um pouco mais, né? Como eu já tive discordâncias, como eu falei, né? Discordo da visão dele de trotskismo, é muito perdida para mim, não tem a ver com trotskismo, mas enfim, o próprio trotskismo ele tem trotskistas que não parecem muito trotskistas, enfim. Então não dá pra botar muita culpa nele. Mas é o que eu falei, o principal dele falar que é leninista, e em alguns pontos-chave que Lenin, pra mim, concordava e que tá escrito e tal, ele não concorda. Eu achei estranho. Mas tirando essas divergências, principalmente acho que a maioria dos caras que acompanham ele concordam e estão lá por isso, a avaliação econômica dele eu acho interessante. O meu conhecimento de macro e microeconomia é o básico da faculdade que a gente teve. Eu tive na Unesp, né? Eu já citei até o professor Everaldo, professor muito bom para mim. Era do PT, lá de Presidente Prudente. Então minha noção é aquela básica, né, de economia. Então eu gosto de ver os vídeos dele porque aprofunda o assunto e eu ganho algum conhecimento ali, né? E porque é marxista, claro, né? Então tem uma visão marxista das coisas. O Rubão, como eu disse, eu segui no TikTok, mas no YouTube eu não estava seguindo e não sei se seguirei, né? Eu quero ver uns vídeos ainda para ver. Como eu disse, eu acho que tem um viés nacionalista, né? E aí é aquilo lá, no nacionalismo, como ele vai contra o imperialismo, normalmente, no padrão, se você não inventar uma besteira que não existe, vai contra o imperialismo.
Ele é meio de esquerda, né? Então você pode falar que o cara é de centro-esquerda, por exemplo, o Farinaz. O Farinaz fala que não é, que ele é pelo Brasil e tal, mas ele tá no PDT. Parece que o Rubão também tá no PDT, tá? O PDT é uma centro-esquerda, tá? Pode enveredar para a direita, para lá e para cá, pode, né? No Brasil as ideologias não têm tanta força, assim, principalmente nos partidos políticos. Tirando extrema esquerda, o resto não tem um viés ideológico forte, nem na extrema direita, né? Ali é uma bagunça. Claro que esses extrema direita não vão entender em nada para a esquerda, e os de centro também não vão entender muito não, mas só que o viés ideológico da extrema direita é perdido total dentro dos partidos, tá? Então você pode achar alguns ANCAPs que tem um viés louco aí e tal, mas nos partidos é muito perdido. E, enfim, e aí a discussão, né? O nacionalismo não obrigatoriamente torna alguém de esquerda, né? Tanto que o Farinazzo fala, sou de esquerda, não sou de direita. Em teoria, o Enéas era nacionalista, e aí era nacionalista de direita, certo? Não há dúvidas sobre todo o discurso do Enéas. O Bolsonaro não é nacionalista, é falso, né? Um discurso falso, uma mentira. A maioria que está ali naquele bolo lá, que é tudo mentiroso. Então, por exemplo, eu não considerava o Enéas mentiroso, mas não, como eu disse, não dá para saber. Boa parte do partido dele era, né? Aquela Evani e tal, tipo, tanto que o Prona se juntou, tal, acho que é o novo PL, é uma mistura do Prona com não sei quem. Então, por exemplo, o tal do Rubão poderia ser de direita, tá? Não sei. Não sei nem o que ele se considera ainda, não vi um vídeo a respeito disso. Se ele também fala que é pelo Brasil e tal. Pelo conteúdo eu achei ele meio centro-esquerda, né? E acho que é por isso que tem uma mistura do pessoal que assiste o canal dele e vai no do Humberto, que nem o papo do Machado com o Humberto, só que aí são dois extremos esquerda, né? Pode se discutir e tal, mas enfim, são. E o dele não. E aí rolou a treta, enfim, eu não vi a treta, eu só vi a tréplica, não foi nem a réplica, foi um react do Humberto Matos a réplica do Rubão, que praticamente falou que ia processar ele. Foi praticamente isso. Esse é o resumo da obra. Que o Humberto falou, eu espero que não vá por esse caminho, mas é óbvio que vai, assim, foi um aviso que ele ia processar, assim, dependendo do que ele falasse na tréplica, ele ia processar. Praticamente foi isso, tá? Não tem outra interpretação daquilo não, foi uma ameaça de processo. Que eu não concordo, né? Se você é uma figura pública aí, aqui dentro da lei do Brasil, e aí eu vou com o PCO de novo, né? Tem o negócio da difamação, blá blá, então você legalmente tem direito de processar alguém que fala alguma coisa sobre você. Eu não concordo, né? Acho que teria que provar que você estragou a vida do cara de algum jeito, teria que ter uma consideração profunda sobre o impacto disso. Agora, meramente falar uma besteira lá, não sei, né? E aí o cara pode argumentar que perdeu seguidores, né? Dentro da internet complica a coisa, mas enfim, por estar na internet é que eu acho que piorou essa postura. A internet você coloca suas ideias, elas são públicas a partir de que você colocou aqui. Então, por exemplo, eu estou fazendo um vlog, que é a mesma coisa que um blog. Se eu escrevo num blog, alguém acessa e lê, o que eu falei é público, o cara faz o que quiser com aquilo. Então é difícil você ficar cobrando, né, cara, postura assim, tipo, você pode denunciar verbalmente, entrar numa discussão, desqualificar o discurso, desqualificar as ideias, pode até desqualificar o cara, né, enfim, não sou a favor disso. Embora às vezes você tem que falar o que o cara realmente é, você fala, não, o cara é isso, né, tá visível que ele é, então se isso é desclassificação do cara ou não, enfim. E aí, eu não concordo com essa postura, né, de processo. Acho até que o pessoal da Soberana não vai por esse caminho, né. Dentro da esquerda tem gente que vai sim, eu comentei, acho que no vídeo, por exemplo, como eu falei, o pessoal processado por DCM, o pessoal foi processado, muito processo, né, foi processado pelo Dória, o Cainha perdeu, né, um trabalhador estava frito, tinha que pagar uma indenização absurda pro Dória, e o partido estava fazendo vaquinha para pagar lá o Dória. Isso que é triste, faz vaquinha para ajudar o maluco do partido, mas você tá dando dinheiro pro Dória, cara. Ai, meu Deus. Enfim, não tem muita opção, né? Você tá no meio da fogueira.
E, enfim, e aí o DCM, Pedro Zambardi, os caras saíram tudo processando, enfim. Dentro da esquerda tem isso também, eu não concordo com nada disso. Se eu tomar um processo, eu tô frito. Mas assim, não me impede de falar o que eu tenho que falar. Só que na internet, embora às vezes eu escorregue aí, por exemplo, no meu último react eu soltei uns palavrões porque não deu pra aguentar tanta besteira ali, viu? Um embasamento torto feito lá, meu Deus. Mas nem foi um ataque direto, né? Foi palavrão do tipo, mano, olha isso aí e tal. E aí, como eu disse, minha postura com quem me conhece de verdade, com os amigos, é uma, na internet é outra. Eu estou falando com um monte de gente, embora seja muito semelhante, eu sou um pouco mais polido, né? Um pouquinho. Mas enfim, eu ainda sou meio doido, às vezes vai direto, sem muita máscara. E assim, o bom é que, como eu disse, é um vlog, não vai ter monetização, não vai ter nada aqui, então é menos preocupante, né? Mas, por exemplo, dentre todos os vídeos, teve um que eu acho que ofendi o Guedes, né? Baseado em provavelmente muitas verdades, porque eram denúncias e tal, essas coisas aí, não sei como é que vão. Mas já pensou se o Guedes chega e quer me ferrar, eu tô frito, né, cara? Mas enfim, o bom é que tem visualizações próximas de zero, então o risco é quase nulo. Já pensou se o seu story aí vira um cara com 40 mil, vai ficar meio desagradável até fazer essas coisas aqui. Vai ter que ficar medindo a língua, não virar qual que é o extremo do processo, não é o Rafinha Bastos, né? Com certeza é o cara que anda com o Murilo Couto, Léo Lynx. Não quero virar um Léo Lynx. Então eu peguei um vídeo dele porque eu quero fazer um react sobre as ideias dele. E assim, eu vi algumas coisas que eu já não concordo de cara, que ele é um crítico da Rússia. Assim, claro que eu tenho críticas à Rússia, mas ele parece ter pego a Rússia meio para inimigo, mas eu não tenho certeza. Por isso que eu vou pegar um vídeo para ver as ideias. Então vai ser mais um react. E eu não vou até o fim mais nem a pau, tem 1h50, eu vou pegar só o comecinho que eu achar legal aí, talvez eu avance no aleatório, para conhecer mesmo e falar mais algumas coisas. Então, como eu disse, a minha ideia inicial sobre o Rubão era essa. Para mim, ele é meio centro-esquerda. E aí, né, o Humberto, por exemplo, eu acho que ele pode encaminhar a galera. Ele necessariamente não é fascista, mas por surfar em indignação, ter palavreado agressivo e tal, e ser nacionalista, poderia pegar esse pessoal que não é politizado, ou politizado do ponto de vista, para mim, que ele quer dizer é marxista, né? Uma pessoa que não é politizada a ponto de saber como o sistema funciona e que, na verdade, a culpa é do capitalismo, não necessariamente você conseguir ter uma nação nacionalista vai resolver os problemas da sociedade brasileira, que eu concordo, embora lá no comecinho eu acho que eu era muito mais nacionalista do que qualquer outra coisa, entre nacionalista e anarquista talvez no começo, né, quando eu conhecia pouco, que é o padrão, aliás, né. A entrevista ficou muito boa do Ian Neves no João Gordo, o João Gordo mesmo fala, né, o João Gordo em si era bastante despolitizado, mas era antissistema. Então, o caminho, não vou falar que anarquista é despolitizado nunca, porque você tem uns filósofos crânio, anarquista e tal, mas em geral você acaba caindo no anarquismo e talvez no fascismo, né? E por ser despolitizado, sem um conhecimento profundo da mecânica do sistema, dos culpados da humanidade estar ferrada, você pode cair principalmente ali em anarquismo. Hoje em dia é ANCAP, né? E é uma desgraça, é melhor cair no anarquismo do que cair nessa falsidade que é o anarcapitalismo, ou, né, no fascismo. Eu não concordo muito que o pessoal que segue o Rubão poderia cair no fascismo, não concordo inicialmente, mas eu não conheço, né? E como eu disse, tem que ver mais vídeos para opinar, propor para esse assunto. Foi difícil, né? Opinar por esse assunto, para esse assunto. Nossa, perdi no português para variar. E aí, esse é um dos vídeos que eu vou pegar aqui
para a gente ter mais conhecimento aí sobre Rubem Gonzalez, do canal GeoForça. E aí é mais um incentivo, porque eu sou geógrafo, né? Entrar nessa discussão aí. Completando o negócio do Humberto Matos, ele achou isso, e o Pedro Ivo, eu estava vendo agora o primeiro vídeo do Pedro Ivo, abordou de tabela isso. O Pedro Ivo também acha que a galera pode cair no fascismo sim, nesse discurso, mas ele abordou bem por cima também, falou do react. A internet está assim, né? Então vamos dar o play macaco e ver aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. GeoForça no ar, nesse domingo, exatamente às 8 horas da noite, ou 20 horas, para os mais formais, dia 18/8/2024, e estamos aqui, efetivamente, trazendo para vocês as últimas. Programa, ontem não teve programa, ontem foi o falecimento do Silvio Santos, o nosso judeu de estimação. Só o Pablo que tem quase tanto dinheiro quanto ele, mas Pablo vai durar mais um pouquinho. Então, muitos elogios pelo nosso posicionamento e algumas críticas pontuais, aquela velha história, é isso, é aquilo outro, é aquele monte de coisa. Eu não sou advogado do Silvio Santos, eu não sou advogado de ninguém, mas o Silvio Santos, para mim, só tem pontos positivos na escala. Tô nem aí. Eu já falei uma coisa para você. Olha, tirando a capacidade de comunicador do Silvio Santos, vou tentar destacar os pontos positivos que eu conheço, né? Capacidade de comunicador dele, uma certa fidelidade com aqueles que estavam com ele, né? Que trabalhavam com ele. Então acho que são pontos positivos como pessoa, né? Eu não sei se eu contei aqui, mas meu tio, eu gosto de brincar, meu tio quase foi o Rock, né? Ele trabalhou com o Silvio Santos na época do Baú, em São Paulo. E aí parece que houve uma mudança da loja. Eu vou contar por cima, porque quem me contou isso foi minha mãe, não foi nem meu tio, né? Meu tio era irmão da minha mãe. E aí o Silvio Santos chegou e falou, a loja estava mudando, e eu não sei nem se era pro Rio, não sei o que aconteceu, por que não estava lá. E aí ele falou, quer vir com a gente e tal, a gente vai mudar, você vem, não sei o que lá. E meu tio falou, não vai dar por X, Y, não lembro o que era. E meu tio não foi, eu fico brincando, era pro tio ser o Rock, né? Não sei nem se o Rock estava nessa época, foi antes da TV, né? Provavelmente, muito provável, porque até onde eu sei, pela historinha aí, não tinha TV ainda, estava só no Baú. E é engraçado, esse meu tio, dadas as limitações, né, de uma pessoa que foi, acho que até a 4ª série, de que, como eu disse, a família passou fome por uma época que o pai deles morreu, meu avô. E esse meu tio tinha muitas habilidades, ele treinou ser ambidestro, ele desenhava razoavelmente bem, ele escrevia razoavelmente bem para alguém com um nível de instrução. Ele tinha muitas habilidades, né? Alguma facilidade com mecânica, era pedreiro, facilidade com eletricidade, encanamento, etc. Enfim, ele tinha um grande potencial que não foi plenamente aproveitado pela nossa sociedade por causa do capitalismo, né? Se tivéssemos em outra sociedade, eu acho que meu tio seria muito melhor aproveitado pela sociedade. Mas pelo menos para a família, acho que a família se aproveitou bem de seus conhecimentos, e boa parte dos contos que eu conheço do exército vieram dele, né? E daí também um pouco do meu nacionalismo, um pouco do porque eu prestei concurso para a polícia militar, não é? Ali faltando um ano para o limite, acho que eles só aceitam concurso para quem tem até 30 para soldado PM, eu prestei com 29, se eu não me engano, era o último.
que acho que, não sei se eu contei essa história também, que eu precisei com meu amigo, que hoje é estivador, né? Ganha muito mais que qualquer outro amigo meu, tirando o cara do livro, de novo. E eu falhei um ponto, eu contei essa história assim, falhei um ponto na prova física só, quase que eu viro soldado pênnico. E a ideia era ir para a polícia ambiental assim que desse e ficar prestando prova interna, né? Porque você, para virar oficial, você tem que ir para a escola de oficiais, né? Meio parecido com o exército e tal. Mas para quem tá lá dentro, você pode galgar até capitão, se não me engano, prestando as provas e tal, todo ano. Então era essa a intenção, virar capitão um dia da polícia ambiental. Mas é claro que o caminho seria muito árduo, a não ser que desse muita sorte. Enfim, eu considero dar sorte esse um ponto que me fez ser reprovado uma sorte. Assim como foi sorte quando eu tentei ser chapeiro dos girafas e eu fui recusado, tentei ser ajudante geral numa fabriquinha que tinha do lado de casa e fui recusado, considero sorte. E sorte ter sido reprovado no exame médico do correio também, porque senão minhas costas teriam acabado de vez, já estão acabadas, mas teriam pior. Então, sobre o Silvio Santos, eu acho que são esses dois pontos principais que eu conheço, assim. Minha mãe gostava muito, claro, muita gente gostava, né? Mas assim, ele era muito servil aos presidentes, com aqueles programas que puxavam o saco do presidente, e era uma tendência muito mais de direita dele, mas muito de direita mesmo. Então, só essa postura aí já me levou a questionar Rubão. Não sei se considero ele ainda centro-esquerda. E vou morrer repetindo. Eu não me preocupo com a opinião dos outros. Eu não me preocupo com a opinião dos outros. Eu estou pouco me lixando com a opinião dos outros. Os dois. Porque eu formalizo a minha opinião e depois de formalizá-la, aquele ali é que é a minha orientação. Porque eu tenho certeza que eu dei o melhor de mim e fiz a melhor análise sobre o assunto. Eu concordo aí com a diferença que eu não costumo dar orientação, né? Eu acho que orientação é um negócio meio de pastor, de professor quando está ensinando alguma coisa, né? Seria uma orientação. Não dou orientações, exponho minhas ideias e aí para ajudar em outras reflexões. E assim como eu ouço reflexões de outras pessoas, do Rubão e tal, eu vou refletir sobre o assunto, né? Muitas vezes, como eu disse também no último vídeo, porque falando do Olavo, que o Olavo falou, você tem que conversar com os cientistas e tal. Na linha do Pondé, calha a boca e lê, conversa com os antigos. Concordo com tudo, mas não deve se calar. E é importante porque você não consegue abordar todos os pontos de vista. Né? É impossível uma pessoa conseguir um negócio desses. Enfim, só se fosse onisciente. Não existe ninguém onisciente que eu saiba. E aí é muito importante, mas eu não considero que tenha que dar orientações a ninguém. Né? Se eu estiver no meu trampo e eu estiver treinando alguém para me substituir, ou treinando alguém para agir em conjunto ali, aí eu daria orientações, mas tirando isso, eu sou muito contra. E aí é um dos motivos de eu não gostar nem de ser militante, nem quando eu estava na Crisma lá, quando eu era católico, ferrenho e tal. Na prática você tem que dar orientações também quando você faz essas coisas, né? Não me apetece, eu acho que as pessoas têm que partir das pessoas, por exemplo, não sou um grande fã de Testemunhas de Jeová, minha esposa, para variar, fez amigos das Testemunhas de Jeová recentemente aí, por causa dessa forçação, assim, não bate comigo, né? Não é como eu funciono. Tem que partir das próprias pessoas, elas têm que demonstrar interesse. Você pode até jogar alguma coisinha de leve, assim, ó, uma faísquinha do tipo, pra chamar atenção, vai que você gosta, olha só. Mas você já viu isso aí, ó. E aí você larga, assim, se a pessoa demonstra falta de interesse. Eu dou uma chance só pra isso. Quer, não quer, a gente vai pra outra conversa, faz outra coisa. A melhor análise sobre o assunto. Notícias do front, como eu falei, quem aposta comigo
leva o bolo. Quem aposta comigo leva o bolo. E tá aí. O que sobrou para a Ucrânia? Aí é uma tendência assim, eu não consigo ter essa assertividade que esses caras têm, né? O Ciro em outro nível, é diferente, mas ele, PCO, Farinaço, os caras falam, praticamente falam, a gente acerta muito, acerta muito. O PCO, concordo, acerta bastante até. Mas quando uniu aí PCO e Farinazo falando da Rússia e da Ucrânia, continuaram acertando bastante, Israel e tal. Só que algumas coisas que eles falaram, cara, do tipo que a tendência era logo no começo que a Rússia ia varrer a Ucrânia em pouco tempo. E aí eles foram mudando. É muito difícil, cara. Enfim, mas se ele tá falando que tá acertando muito, não posso falar porque eu não acompanhei. Um massacre total na área de Kursk. A Rússia agradece o treinamento de suas tropas avançadas. A Rússia tem usado armas novas, usado bastante armamento para contrarrestar as ações do Ocidente. Os mísseis mais avançados que eles têm atualmente, um dos mais avançados, o Storm Shadow, simplesmente virou foguete de São João. A Rússia tem feito avanços memoráveis e pego um acervo de guerra, inclusive eletrônica, guerra do século XXI, que ninguém tem. A OTAN está sabendo como perder essa guerra. Então, fico tranquilo. Bom, até aqui concordo com tudo. Ele cita uma coisa que o pessoal gosta muito, tem uma abordagem comum de Ocidente, Oriente, e aí a Rússia estaria aí no Oriente. Eu sei que tem, né, assim, uma aceitação razoável, mas eu não gosto muito dessa abordagem, né, do Ocidente e tal, eu acho meio furada. Eu sei que tem um problema com a Rússia, eu acho que o problema principal com a Rússia não é questão de ser Oriente, embora, né, a Rússia ela tá no Ocidente, está no Oriente. Se for ver dentro dessas concepções, ela está dentro dos dois, né? Mas eu considero a Rússia muito mais ocidental do que o Oriente de verdade, que são as culturas que têm uma linguagem próxima ali, né? China, Coreia, Mongólia, Japão, eu considero aquilo pessoalmente, né? Embora estamos abordando geografia, eu não ligo de colocar minhas abordagens pessoais sobre isso, porque no fundo a ciência é feita disso também, né? Se você não tem opinião nenhuma sobre nada, a ciência não seria feita, né? Você tem que seguir os rigores e tal, conversar com os pares, mas sem opinião pessoal não haveria nada de ciência. Alguém teve que ter uma iniciativa, teve que ter uma análise pessoal. Então é isso, eu não considero muito a Rússia oriental. Todo o problema vem mais do conflito, que acho que grande parte da culpa, né? Embora a gente tenha aí Primeira Guerra, mas para você ver, na Primeira Guerra a Rússia estava ali combatendo a Alemanha, né? Certo? Então estaria aí do lado do Ocidente, entre aspas, mas e aí? A Alemanha é o que, né? Não é o Ocidente, então é por isso que eu não gosto desses termos, né? As forças políticas não estão necessariamente distribuídas desse jeito, né? Então acho que o maior problema aí de entrar em Ocidente e Rússia e Oriente, isso aí tem uma fonte maior no desenvolvimento do socialismo, né, que retrocedeu, mas do socialismo, e aí você tem a China ali daquele lado também, né, e é por isso que também essa divisão prospera um pouco, essa terminologia, com o resto do mundo que é capitalista. Então não é nem ocidental, né, mas é que como quem capitaneou, quem liderou, quem saiu na frente do capitalismo o centro do Ocidente ali, que é a Europa, né, e
depois ali Estados Unidos, então essa concepção continua. E eu acho ela meio inútil, assim, não é muito útil, não serve para muita coisa, eu não gosto de usar. E, assim, como eu acho que uma tendência, estarei agora estou especulando sobre Rubão, mas me pareceu que ele é pró-Ocidente, né? Por títulos de vídeo, eu não acompanhei o suficiente, não vi. E aí ele parece estar falando do tipo de que a OTAN não precisava estar perdendo e tal, mas enfim. Me parece que ele é crítico dos Estados Unidos e a OTAN é os Estados Unidos, então não vejo ele como ele poderia estar a favor da OTAN, enfim, é estranho. Vamos ver se ele chega nisso nesse vídeo, né, para eu ter uma opinião melhor. Tranquilo, mais uma vez a minha análise foi correta. Eu tive a visão certa. A Rússia não vai deixar de ser Rússia. A Rússia não vai acabar. A Rússia não vai ser invadida pela Ucrânia depois de resistir ao maior e mais formidável exército jamais formado. Sim, esse exército era a Wehrmacht, o Terceiro Reich. Nunca, em tempo algum, foi feita uma máquina de guerra tão soberba quanto a que Hitler montou. Eu estou falando aqui a análise técnica da coisa. Mais um adendo, né? Só outra coisa, eu acho que ficou bem claro que o meu canal, ele é meu, é blog das minhas ideias, então acho que ninguém poderia reclamar de você não deixa o cara falar como eu vi em outros canais por aí. Eu sempre deixo o link do original, que é justamente para você ir lá e ver o original, né? Se eu tô dando um react, é porque eu tô colocando as minhas ponderações em cima do pensamento da pessoa, não tem como eu vou deixar ele falar, não faz muito sentido, nem é um debate, nem nada. Dito isso, então, sobre Geoforce, né? Eu acho que ele não é formado na área, né? Ele criticou o Humberto sobre o acadêmico, não sei o que. O próprio Humberto falou: eu não sou acadêmico, eu sou professor de história, eu também tenho crítica da academia. Não ligo muito para essas coisas também. É claro que a academia tem vários problemas e papéis ruins aí, né? Mas o que eu queria dizer sobre ser Geoforce, um canal sobre geopolítica, eu não sei qual a formação dele, eu acho que é uma coisa mais baseada na experiência, né, que ele opina, e do estudo, claro, pessoal, que ele vai atrás da tecnologia. Mas eu, por exemplo, eu tive geopolítica, a teoria toda na faculdade, né, tive uma disciplina sobre isso, com o professor Vanderlei Messias da Costa. E assim, eu entrei na geografia, um dos pontos-chave de eu entrar na geografia, eu queria fazer história, letras, não necessariamente geografia, acabei caindo na geografia, acho que já contei essa história, meu irmão escolheu, eu fui junto, meu irmão passou, passei, mas eu sempre tive um interesse em geografia, e meu principal interesse em geopolítica, principalmente daquelas apostilas lá do cursinho da Poli que meu irmão fazia, trazia para casa as apostilas, eu lia as apostilas de geopolítica. Sempre tive um interesse muito grande em geopolítica. E aí, quando eu tive geopolítica na faculdade, foi uma decepção absoluta da disciplina, né? E o meu professor falou nas primeiras aulas, ele falou: você está esperando isso daqui, sendo sei que lá, não vai ser. Ele falou: porque a gente quer discutir isso, a gente vai no bar tomar uma cerveja e a gente conversa e aqui a gente vai discutir a teoria. E foi realmente isso, foi teoria pura, né? E eu lembro pouco, assim, da disciplina, acho que essa decepção não deixou minha mente guardar muita coisa, mas era praticamente um estudo de geopolítica, de teoria pura, dos autores principais, né? E é triste que eu não me lembro, eu fico triste, porque mesmo sendo chato, era importante eu lembrar. Então assim, o meu embasamento de geopolítica deve ser até menor que o do Rubão, mesmo sendo geógrafo, estudando a teoria e sendo interessado na área. Então tem uma chance de ter coisa que ele conhece muito mais, talvez tenha coisa que eu conheça mais. Mas eu vou ter que entrar na Rússia, né? Eu vou ter que discutir isso de Rússia. Então, mesmo sendo geógrafo, o meu embasamento teórico, ele não é tão profundo por essa falha minha, né? Que eu não absorvi tanta teoria, né?
Então você tem trabalhos, por exemplo, do Lacoste, a geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra. Você tem, eu não sei nem se isso foi abordado, se esse autor, não. Ele é muito abordado na geografia, eu não sei se foi abordado nessa disciplina. E eu não tenho mais os textos, né? Mas enfim, a gente absorve muita coisa às vezes que não se lembra, então ajuda depois a embasar melhor a sua opinião e analisar mais os fatos. Então eu devo entrar na Rússia em breve, e aí eu vou falar um pouco desse conflito Rússia-Ucrânia, mas eu quero ver o quanto que ele avança para a gente poder discutir melhor, ver o que dá para pôr de contraponto. Quando começa a Segunda Guerra, as pessoas bem trajadas, aqueles comandantes com os seus terninhos Hugo Boss. A Hugo Boss ainda continua aí, né? Ainda funciona. Existe. Quem quebraram foram as firmas brasileiras e prestavam serviços aqui para transformar a gente em potência. Mas isso é outra história, eu não vou contar ela aqui não. Então, aquele pessoal com aquela roupa bonita da SS, da Gestapo, não confundam SS e Gestapo com as forças regulares, os militares alemães. Mas é um pouco mais intrincado. Sei que qualquer hora a gente faz uma live só sobre isso, a hora que sobrar tempo. Inclusive, eu quero convidar vocês uma live exclusiva para membros, talvez quarta-feira, mais provável quarta-feira. Eu vou dar uma pulada aqui que ele perde a linha de raciocínio mais que eu, ele se interrompe muito. Eu me interrompo, eu me perco muito. Às vezes eu não consigo voltar, mas eu acho que ele está indo muito parecido comigo nisso. Eu acho que eu vou ter que dar uma pulada aí. Bom, o que eu acho que ficou claro, assim, pegando o tom de voz e tal, é que claramente ele nunca vai apoiar o nazismo e por tabela deveria ser contra o fascismo. Eu acredito muito que o Rubão é contra o fascismo, tá? Se ele é politizado o suficiente para analisar, né, tudo isso, não sei, mas eu acredito que completamente contra Mussolini, Hitler e tal. Mas assim, pode ser aí um nacionalismo de direita, assim, ainda pode, né? Não sei. Eu acho que como é uma pessoa que não vai junto com uma ideologia específica, então a mente dele tem mais permissividade para flutuar no espectro político. Acho legal isso, né? Assim, por exemplo, eu não me considero completamente preso. Tem coisa que eu concordo muito do marxismo e aí eu sempre vou trazer de volta, né? Que é a questão da revolução. Eu não vejo saída além disso, então eu torço para que coisas como Jacques Fresco, algumas alternativas inspiradas, que foram inspiradas pelo marxismo, pudessem dar certo, mas ainda assim acredito que sem uma revolução, sem derrubar o poder, a gente não vai conseguir libertar a espécie humana ou acabar com a miséria, não vai conseguir. Então tem coisa que realmente eu volto ali no marxismo e pego de volta e trago, né? Não tem como me desvincular meu pensamento disso hoje, né? Vai saber se eu não mudo amanhã, mas acho difícil. De agora em diante acho difícil. Mas claro, tem outras coisas que são levantadas e que eu tenho minha própria opinião. Então eu me permito uma certa flutuação, como eu disse, eu acompanho o PCO, mas não necessariamente concordo com tudo. Eu vejo muitos dos caras que batem muito no PCO e que o PCO bate muito, vou lá e vejo a opinião e concordo, discordo, não tem nada a ver, não sou preso, né, nisso. Então acho que era isso que eu queria ver, falar sobre fascismo e tal. Então eu acho que eu vou entrar na Rússia já, que antes que acabe a bateria, né, e aí eu dou um pulão aqui e vejo onde cai. Nem as pessoas que abrem a Bíblia numa página e tem, isso aqui quer dizer, vai querer dizer isso para mim hoje, então vou fazer isso, hein? Bom, essa é a minha Bíblia hoje. Então sobre Rússia, né? Então, assim, foi um dos primeiros vídeos que eu pensei em fazer antes de ter começado aqui. Eu só tinha os vídeos lá do passado de RPG e videogame e o vídeo da FATEC. Esse vídeo da FATEC eu preciso explicar ele melhor. Eu acho que eu abordei em algum vídeo. O problema é de ser caduca isso, né? Pode ser que eu tenha abordado, acho que sim. Era do meu professor que mais falava besteira na FATEC lá. Enfim, não vou entrar aqui de novo nesse assunto.
Então eu separei uns gráficos, separei algumas coisas que eu ia usar e acabei não fazendo esse vídeo. Foi bem no começo da guerra e não mudou nada do que eu ia falar daquela época pra cá. Então me analisei aí, então fui que nem o Rubão, não errei nada, mas eu não fazia nenhuma previsão, nenhum prognóstico. Eu estava basicamente olhando o porquê daquilo e pra mim não mudou nada do porquê. Esse conflito não começou agora, né? Ele começou na Revolução Colorida, né? Então foi um golpe do imperialismo ali. Acho que eu abordei trechos disso em outros vídeos. Eu falei tomando cerveja com uns amigos, né, que não são de esquerda. Eu falei o que aconteceu ali, cara, foi assim, foi vários tapas na cara da Rússia, pá, pá. E aí chegou um determinado tapa que foi muito forte, que foi enfiar o Zelensky lá, derrubar o presidente pró-Rússia, enfiar o Zelensky lá. Esse foi um tapa muito forte, porque a Rússia ficou ressentida um tempo, segurou, viu até onde dava para aguentar, e aí teve que invadir a Ucrânia, tá? Teve que invadir, não tem como. Ou é isso, ou você entrega de vez, ou você deixa os Estados Unidos colocar o puppet dele na Rússia. Era isso ou não tinha jeito. Porque assim, a população russa dentro da Ucrânia é muito grande. Era a União Soviética, gente. Então, as pessoas que falam russo dentro da Ucrânia é uma porcentagem grande. Eu devia ter pego o mapinha que eu ia usar no vídeo e colocar agora, mas é que eu não esperava que eu ia chegar nesse ponto aí, abordando o vídeo do Rubão. Então, e aí o Zelensky foi minando, proibindo falar russo, não sei o que e tal. Ou seja, foi um começo de uma guerra civil realmente, que foi o que a gente viu, né? Então as províncias do leste se rebelaram ali. Claro que tinha uma ajuda da Rússia, uma ideia de um apoio. E eu acho que a Rússia esperava no fundo que esses caras conseguissem se virar, mas, cara, já era contra um exército de uma nação, né? E aí o Ocidente começou a enfiar dinheiro lá, começou a montar a brigada nazista, organizar a ultradireita. Aí a Rússia teve que entrar, ela viu que os caras iam ser massacrados cedo ou tarde, né? Os rebeldes do leste da Ucrânia. E aí você teve aquele episódio que botaram fogo no sindicato, os neonazis lá perto da Crimeia, eu não lembro o nome. Morreu gente, né, desse sindicato, tanto que eu citei os problemas do sindicato e do PSTU, apoiar alguns sindicatos, essa bagunça que é a Ucrânia. Enfim, resumindo, né, e eu não sei se, acho que talvez seja o ponto que o Rubão não concorde, mas a Ucrânia é um imperialismo puro ali, nesse momento, tá? Infelizmente para a população ucraniana, né, pode ser que tenha apoio popular, pode, assim como na entrevista de Ana Neves ficou claro que ele fala pro João Gordo, a ideologia dominante do povo é a ideologia da elite, é o que é propagado, né? Então, por naturalidade, o povo todo é de direita. Aí que ali é muito mais complexo, você tem a população russa, que, enfim, e o Putin de direita também, tá? Mas a gente está entrando num assunto de nacionalismo e soberania, coisa muito mais complicada ali. Então, mesmo que tenha apoio popular, no fundo, era previsível que quem ia sofrer o principal era a população da Ucrânia, né? São eles que estão sendo colocados no altar ao Deus Mercado, o velho altar ao Deus Mercado. Nesse ponto aqui não é tão claro que é o Deus Mercado, porque é no altar do imperialismo, né? Digamos que tem aí alguma trindade de divindades do mercado, tal. O capitalismo é uma dessas, os Estados Unidos é uma dessas divindades ali que cabeceia o imperialismo, né? O imperialismo estadunidense é o principal, é a força principal aí do imperialismo e do capitalismo em geral, né? Que gera todas essas guerras, interesses econômicos. Então, no fundo, o povo ucraniano está sendo colocado no altar ao Deus Mercado, sim, está sendo sacrificado ali. O Rubão está até corroborando aí com o que ele está citando agora.
E aí, assim, eu não vejo como não ficar do lado da Rússia aí. PSTU não está, vários não estão. Porque mesmo sendo um conflito regional, no fundo não é um imperialismo tentando invadir outro país, a Rússia tentando calar a Rússia novamente, né? Acabar com o mercado russo, assumir todos os ganhos da região, e da zona de influência russa. É uma disputa direta, é uma disputa geopolítica, e é uma disputa entre o imperialismo, seu braço armado, a OTAN, e a Rússia, que é uma potência regional ali, com alguns aliados, né, importantes, como a China, que não entrou no rolê, tá? A China não entrou diretamente, então na prática a Rússia está sozinha ali. Esse papo de Coreia do Norte não demonstrou nada de sólido até agora, papo furado por enquanto, e mesmo que entrasse, não vejo importância, né? A não ser que se chegasse num ponto de conflito nuclear, aí a Coreia do Norte teria algo a dizer sobre isso, se ela realmente estiver envolvida nisso. Então vamos dar um pulão aqui antes que a bateria acabe, ver se eu pego algum trecho interessante a mais, um conhecimento a mais aqui sobre Rubão. Vai ser duro aqui. Consegui. Que ele te carregue pros quintos dos infernos e que tudo de ruim aconteça com você e a tua família. Obrigado. Que tipo de consideração a gente pode ter por uma pessoa dessa? Que tipo de empatia pode criar um ser humano igual a essa Marilena Chauí, Chauauai, ou Chau caralho, que a puta que o pariu que se foda? Então, assim, eu falo palavrão, né? Escapa, assim, não é minha intenção ser um canal de palavreado extremo o tempo todo, né? Quando eu tô deixando escapar é porque eu tô num nível que minha cabeça tá quase como se falasse com um amigo já, né? Ou realmente tô achando bizarro e não tô conseguindo manter um nível crítico apropriado ali, porque então, por exemplo, do último lado é muito bizarro o Olavo ficar discutindo aquilo ali teoricamente, sendo que você tem evidências tão que você teria que desconsiderar. Ele nunca levou isso em consideração, ele nunca chegou a falar naquele vídeo. Eu estou falando sobre outro vídeo, mas não tem como. Ele nunca chegou em toda a sua elucubração teórica ali a chegar simplesmente e falar, bom, para considerar realmente, levar a sério isso e tudo isso, a gente teria que, com certeza, pegar toda essa parte e falar que é mentira. Que era o que ele falou que não estava, né? Que a NASA não estava mentindo. Ou seja, não só a NASA, todo mundo que mandou algum foguete para fora da Terra, um satélite, todo mundo. Aí eu comecei a falar palavrão, não teve como, tá? Mas aqui a gente vê bem que o Rubão, ele tá numa postura meio Nando Moura, né? Uma postura meio Olavo de Carvalho. E, embora aquele vídeo que eu peguei do Olavo de Carvalho, ele tava mega hiper polido, não posso falar naquele corte que eu usei. E aí eu nem sei o que é isso. Tá, ele pegou um negócio do TikTok e tal. Mas enfim, vamos pro que interessa. Ele falou da Marilena Chauí, que é da FEFELET, né? Que eu disse, a faculdade que eu estudei, não é do departamento que eu estudei, era da geografia. Eu acho que ela ou é da filosofia ou é de ciências sociais. Não lembro se eu li alguma coisa sobre ela, vi muitos vídeos, teve muita coisa que eu concordo que ela fala, outras coisas talvez não, né? Ela tem uma crítica forte à classe média, com alguma razão. A classe média, se você for avaliar do nível empático seu, pessoal, a classe média é desprezível mesmo, em média, né? Então acho que você tem que ser um pouco mais analítico quando vai analisar a classe média, porque é parada dura a classe média. E aí ele está criticando a Marilena Chauí. Vamos ver se ele elabora mais um pouco. Mas eu gostaria de pegar alguma coisa mais geopolítica mesmo, mas tem que dar sorte. A Bíblia não me deu essa sorte hoje, Rubão. Me deu o êxodo. Que ser abjeto é esse? Que ser abjeto é esse? Que ser ceboso é esse? Nojento. Pessoa fétida é essa?
Da onde tira isso? Esse aqui, Ela já sabe tudo. Essa porra nunca produziu nada na vida. Uma máquina de falar merda. Plágio. aquela história do que foi o que eu vi no react do Humberto, né? Então acho que ele tá seguindo o padrão dele de criticar a academia. E aí criticar a academia parece muito assim, eu falei, tem críticas, claro, né? Mas parece muito com o que eu tava falando no livro, no vídeo do Olavo de Carvalho. Eu entendo, o pessoal tá relutante aí, né? Bom, a Marilena Chaui, não tem como. A produção dela é justamente pensamento, né? Ela é uma filósofa, uma acadêmica. Então, digamos que você poderia xingar alguém, né, com essa ideia de pensamentos do Rubão, xingar muito Sócrates e qualquer filósofo. Xinga e aí o problema de xingar a filosofia é porque no fundo, Rubão, o que você está fazendo é filosofia de um jeito ou de outro, tá? Aí você pode falar, não, mas eu trabalho. Então é um negócio triste do capitalismo, que você tem que trabalhar e aí depois tem que dividir o tempo entre trabalho e a filosofia, né? Mas no fundo o que você está refletindo sobre a OTAN, sobre a Rússia, é uma parte de analítica, mas é filosofia também, né? Você está colocando sua visão de vida aí, você está refletindo, filosofia é refletir. E aí esse discurso, eu também, cara, eu trabalho, assim, não sou igual o Humberto que falou que começou aos 14, eu comecei ali com 17, né? Também não é porque minha família precisava de ajuda, meu pai é eletricista de multinacional, né, da Antártica, que tinha um salário razoavelmente bom. Quando eu estava com 16, ele já tinha conseguido comprar um apartamento com uma rescisão, né, que a Ambev comprou a Antártica e ele entrou na lista de corte. E aí conseguiu comprar o apartamento, mas é meio triste, né? No fim da vida. E aí, cara, assim, eu acho um discurso estranho. Eu produzo, assim, não tenho nenhum orgulho disso. Assim, produzo, né? Trabalho, retorno. É bom, é legal que o meu retorno é alguma coisa para a sociedade, né? A gente está lá tentando ajudar a manter o meio ambiente, a colocar, a mediar, né, os interesses econômicos. Essa é a função principal ali, é mediar os interesses econômicos com os interesses da sociedade, na parte de meio ambiente, né, que é onde eu trabalho. Embora meu trabalho não seja direto nisso, eu trabalho com cartografia digital, sistemas de informação geográfica, dados espaciais, então é uma coisa indireta, né. É legal isso, mas assim, não consigo distinguir isso de pensamento e produção. E, por exemplo, ele parece que ele era da Petrobras, né? Não consigo ver um valor diferente de uma coisa para outra. Todas as coisas estão tentando melhorar a sociedade de algum jeito, ou produzindo para a sociedade, né? Então, alguma coisa que sairia disso para mim, por exemplo, é o capital especulativo, que o cara só tá para ganhar dinheiro, não serve para nada para a sociedade. Tem outros exemplos, claro, mas aí sim, eu bateria numa ideia de trabalho desse tipo, que não é trabalho. Criadora está encostado no serviço público brasileiro. Isso não serve para nada. É o ser humano abjeto por natureza. Serve sim, né? Reflexão crítica. Mesmo que a pessoa faça uma reflexão errada, uma crítica errada, só por estar errado, você já chega e já consegue refletir. Não, mas isso aqui tem que ser refutado, isso aqui está errado. E mesmo assim, a pessoa não vai errar 100% do tempo, né? Ela vai criticar alguma coisa e falar, olha, aqui eu acho que essa crítica aqui tem algo a ver. Mas aí é o que eu estou vendo, né? A postura Nando Moura da vida. Então, eu não vejo muita utilidade nisso. Eu acho válido, eu acho que tem que expressar mesmo a sua opinião, seu sentimento e tal, né? Acho que é válido, mas tem que ser medido, né? Momento certo, tentar mediar um pouco, não ser completamente uma coisa ou outra, né? Algum tipo de equilíbrio.
tem utilidade para nada, só serve para adubar o planeta. E mal, né? E mal. Em cima disso não pode nascer uma roseira. Que ser humano fétido é esse? Então quer dizer que o cara chega, eu dou boa noite, o cara vai com Deus, eu já vejo que ali tem um demônio. Demônio é você que desceu, filha da puta. Demônio. Ser das sombras. Que é isso, gente? Que tipo de animal é esse? Coloca o vídeo de novo, Christian. Para quem não viu, que de primeira pega no impacto, vai lá para o canal de aglomeração. Bota aí, Christian. Que me deixa muito agoniada é: tomo o Uber e na hora que eu desço e que eu digo muito obrigada, boa noite, o motorista diz: fica com Deus. Então eu sei que ele é pentecostalista, que ele é fundamentalista. Eu fico desesperada. Concordo com o Rubão agora, em partes. Primeiro porque eu sinto a mesma coisa que eu sentia mais. Agora, como eu disse, como o meu irmão ele tá levantando mais uma discussão religiosa, eu tô baixando um pouco a bola, assim. Mas eu assim, primeiro que eu discordo, pode depois concordar. Primeiro eu discordo do Rubão porque eu sou igualzinho a Marilena. Pessoa assim, quando você fala isso, eu até entendo um pouco dela, porque ela tá fazendo toda uma reflexão. Filósofo é assim, cara. Quando ela ouve um negócio, já tá... E tá... quando você ouve um negócio desse, tem várias implicações. Eu acho que ela exagerou chamando o cara de fundamentalista. O cara se perdeu completamente. Se a Marilena tem um fundo marxista, eu acho que tem, ela se perdeu completamente. Você não pode falar isso, né? Marx nunca falaria um negócio desse, porque ele sabe medir quais são a influência sobre o povo, o que é útil, o que é inútil. O que ela está fazendo aí é inútil. Mas eu entendo porque, assim, tem implicações lógicas, né? Tem implicações cada fala que uma pessoa fala pra você. E a pessoa, no fundo, ela tá jogando, sem querer, quase certeza que é sem querer, tá jogando toda a crença dela, toda a ideologia por trás, tudo em cima de você, do tipo... pode parecer estranho pra maioria que acredita em Deus, que acredita em religião, mas é estranho, cara. Dificulta a conversa, você chegar e falar, não, isso aí é falta de Jesus no coração, como eu ouço de alguns parentes e tal. Dificulta muito a conversa, você... É uma coisa que não dá pra discutir, a gente tá entrando em dogmatismo, a gente tá entrando em crença. Então é melhor evitar até o assunto, às vezes, se você acha que não vale a pena. É inócuo, não serve pra gente que tem menos fé. Eu até tenho agora, assim, eu considero mais alguma religiosidade, né, alguma espiritualidade, e pouco sim, porque eu falei, para mim é importante a pessoa ser boa e as consequências do pós-vida, se existe, vem depois. Antes disso, para mim, não tem. As pessoas deveriam ser boas por serem boas, e aí eu não vou entrar de novo na discussão de bondade, né, mas tem uma essência que todo mundo tem uma ideia básica sobre isso. Não ser sacana, não sair sacaneando os outros, né. Por exemplo, um bilionário está sacaneando por tabela, né? Pode até não ter intenção, mas está sacaneando todo mundo de tabela. Também não vou entrar na discussão moral de novo, que é muito frequente. Melhor tentar ser breve, que antes que os 10% acabem. Então eu entendo ela, mas ela errou plenamente. Aí o Rubão tem alguma razão de xingar, acho que exagerou. Mas, então essa é a parte que eu concordo com o Rubão. É uma análise errada da Marilena Chauí. Eu entendo a análise, mas não concordo. Mesmo que eu me sinta parecido com ela muitas vezes, muita parte da minha vida. E olha que, como eu disse, eu fiz crismas, né? Era um religioso bem engajado. Mas eu acho que é um negócio muito, mas muito pessoal. Religião é um negócio muito pessoal, que eu gostaria que as pessoas mantivessem mais para elas, mas é coisa pessoal mesmo minha. Porque assim, se a pessoa acha importante, e aí é aquilo, né? Viver em sociedade é uma mediação. Então você tem que ter paciência, você tem que, às vezes, ter humildade, né? Para ouvir e falar, não, então tá bom, então se desejo que Deus vá comigo por isso e tal, mesmo que não concorde. Enfim, eu entendo agora o Rubão, entendi melhor, Rubão, embora eu não concorde plenamente com você. Mas estou concordando nesse ponto
mesmo sendo mais parecido com Marilena Chaui, estou concordando mais com você, com certeza, do que com a Marilena Chaui. Só que deu a amostra de que o Rubão, e aí ele tá na leva religiosa, e aí é mais um ponto para o pessoal tentar empurrar ele para a extrema direita, tá? Não sei o que ele é, mas é mais um ponto. Como eu disse, tinha até ANCAP lá, religioso, naqueles debates lá. Vamos tentar achar um ponto mais legal aqui antes de acabar. Se chegar em 5% eu vou ter que parar, então vamos procurar um ponto mais legal aí. Acho que ele tá batendo a Marilena Chaui até agora. Queria um negócio de geopolítica. Só que isso aqui, tá? A Rússia faz um ataque nuclear, mesmo tático, na Ucrânia, e o Ocidente cria um indulto para Israel poder usar esse armamento nuclear. Isso é uma viagem minha? Não, não é uma viagem. É algo que parece fazer sentido. Deixa de fazer sentido quando o Irã diz que tem arma nuclear. Bomba suja, esquece bomba suja. Bomba suja não serve para nada. Bomba suja serve para provocação. Bomba suja, é o nome já diz, é feita com um rejeito nuclear. Só serve para contaminar o lugar. Não tem poder de explosão maior que porra nenhuma. Tem nada. Só ela em si que é suja. Não tem outro efetivo, outro intuito, a não ser você criar um problema nessa situação. Aí o negócio pode pegar feio. Tá? Então, nós temos aí França, Alemanha, Inglaterra e agora Israel, que entra numa espiral descendente. Israel, sim, tendo queda do PIB, se os amigos dele, se os sionistas de Nova York não imprimissem dólares na fábrica de falsificar dólares dos Estados Unidos, a situação já teria ido para a breta. Pior para a gente aqui. Essa é uma discussão basta economia, que aí eu acho que o Humberto poderia opinar melhor. Não vou entrar nessa, tá? No resto eu concordo. O PIB do Israel indo pelo buraco foi o que eu vi por aí também, li. Vamos ver o que mais entra. Né? Porque nós somos tapete deles. O que cair lá em cima, cai em cima da gente. Fazer o quê? Então, essa história... Ferreirinha, entrar é mole. Está todo mundo lá sendo dizimado. Tá? Nenhum povo tem muita noção de que está sendo usado. Né? Nenhum. Tem. Nós já rifamos. Que é por causa das ideologias principais, né? Principalmente até o nacionalismo, né? O nacionalismo ucraniano está sendo utilizado aí, né? Enfim, é o que eu falei, da ideologia de padrão, é a ideologia da elite. Tinha mais um negócio para falar, mas deixa eu deixar ele rodar mais um pouco aqui. Vamos Alemanha, Inglaterra, França, Israel. Agora vamos limar os Estados Unidos. Ué, os Estados Unidos está se dando bem, tá mesmo? Perderam o Oriente Médio, perderam o controle do Oriente Médio. Achavam que tinha a Índia, não tem. Foram expulsos da África. Antony Blinken fez um turnê pela África e só tomou pau na cara. Passou vergonha em tudo quanto é lugar. O presidente de Uganda falou para ele caçar as negras dele, mas não lá, em outro lugar. Os Estados Unidos perde a grande condição que ele criou depois de Bretton Woods. Depois de Bretton Woods, os Estados Unidos conseguem, em 1971, junto com a família imperial lá, família real, a Casa Faisal lá, na Arábia Saudita, o poder sobre a OPEP. A Rússia cria, junto com outros, a OPEP+, domina cenário, e Al-Saud, o príncipe, vive de passar a mão na bunda do Putin e o Putin devolver para ele. O Oriente. Bom, concordo com boa parte do que ele falou, né? E triste, essa parte da Arábia Saudita e passar a mão na bunda do Putin aí já não sei, tá? Eu cheguei nos 5%, eu acho que eu vou dar um pulão pro final aqui. Não vou conseguir ter
uma ideia forte sobre Rubão por enquanto, pelo visto. Não vai dar. Tá? Era aí que entrava o orçamento americano. São 53 trilhões de dólares de giro. Né? Tá aí, eu faço contas. 150 trilhões de dólares de giro de capital primário do petróleo. Os Estados Unidos perdeu essa boca. Ainda tem. Tudo isso não. Sim, André Nunes. O que acontece? Eu falei. É o que eu não gosto da dinâmica de live, é isso, né? Tem várias pausas, tem uma conversa com quem tá lá, eu entendo. Tem a parte útil, por exemplo, se eu falar uma besteira aqui, eu só vou ver depois, talvez alguém me corrigisse no chat. Né? Que nem eu já vi até o Pedro Ivo falando no debate do Ciro com outro cara, falar comunista e era colunista. O cara corrigiu ele e não adiantou muito, porque ele já estava com uma concepção do vídeo antes, eu acho, na hora do react. Acho que atrapalhou um pouco. Então, eu acho que tem uma validade das lives aí, mas eu acho que perde um pouco a dinâmica, perde um pouco a coerência, não gosto muito. Bom, pro final vai acabar minha bateria, vamos ver se eu tenho alguma conclusão aqui. Não sei se você percebeu, mas o nacionalismo de Taubaté ele é subserviente. É engraçado. É engraçado como é que é o nacionalismo de Taubaté, né? Ele foi fundado por Pedro de Lara e sua colaboradora, Priscila de Charitas. Eles são entusiastas da doutrina Monroe, do consenso de Washington, doutrina da dependência, e odeiam China e Rússia. E já encomendaram um busto de Olavo de Carvalho para ser colocado na sede. Então, isso daí é o nacionalismo de Taubaté, que foi inventado agora. E o nosso amigo Geopolítica, né? Ele responde aqui: se sacudir a árvore da comunidade nacionalista do Brasil, tenho certeza que cai mais frutas podres. Cai. Agora, todos eles, depois de passarem por esse período, passar por essa fase, vamos dizer assim, madoniana, Bom, eu vou pegar um trechinho, acho que eu vou fazer encerramento aqui. Parece que pelo menos o Rubão é contra esse nacionalismo de Taubaté, que foi ele que originou o conceito pelo jeito, tá? Enfim, pareceu ser crítico de Olavo de Carvalho, etc. Esse nacionalismo subserviente. Então, assim, o que eu posso fazer de conclusão no momento é que eu não concordo com aquele caminho para o fascismo aí, embora tenha coisas estranhas, né, no pensamento aí do Rubão. Não acho que o nacionalismo resolve, né? Assim, é um certo alento se ele não for de direita, né? Se não caminhar para opressão da população civil, se não caminhar para arroxo salarial, né? Para nada dessas coisas de direita. Tiver alguma semelhança com políticas neoliberais, nesse ponto acho que ele seria melhor que o Haddad, assim, mas claro, não estou nem especulando o que ele faria na política. Enfim, não acho que ele caminha aí, embora tenha coisas estranhas. Acho até que dá para considerar assim uma centro-esquerda, meio um farinazo aí, que não se considera centro-esquerda. Mas é isso, tem que acompanhar melhor o canal. Acho que eu vou me inscrever para acompanhar. Não deu para perceber se ele, como ele separa essa crítica da Rússia, né? Como que ele separa a ideia de ocidente dele do imperialismo. Seria interessante se eu achar algum vídeo desse,
Talvez eu até adicione alguma coisa aí. Mas, então, um ponto final, né? Já que, espero que não acabe antes da bateria, mas um ponto final. Os webcomunistas, né? Eles estão seguindo uma linha, assim, o PCO ele é mais aberto com esse pessoal de centro-direita, centro-esquerda ali, esse pessoal nacionalista. Ele é um pouco mais aberto. E ele tenta até trazer uns bolsonaristas para a extrema-esquerda, reverter, falar, ó, sua revolta é legal, mas tá errado. Então o PCO é um pouco mais aberto. E o resto dos webcomunistas aí, né, eu acho que eles têm uma postura mais de alerta contra o fascismo, né? E que foi meio que uma histeria da esquerda aí com o fascismo, com alguma razão, porque o Bolsonaro ele tem um pensamento fascista, embora na prática ele não consiga caminhar, não tenha força política suficiente. Embora a gente teve uma palhaçada de tentativa de golpe aí, né, por trás aí, que não demonstrou força alguma, mas a intenção existia, certo? Então até entendo esse alarmismo e essa preocupação, mas acho que nesse ponto aqui foram um pouco... Às vezes sua análise pode ficar com tanto medo que você acaba jogando gente na prateleira que, e se bobear, você até empurra gente lá, tá? Então é melhor tomar cuidado com essas análises que os caras fazem aí. E embora eu imagino que seja difícil discutir as ideias com o Rubão, porque ele vai te xingar, vai xingar sua mãe, então é difícil discutir ideia com gente que não discute ideia, não sei, né? Não vi ele discutindo ideia com gente. Embora eu concorde com a crítica que ele fez à Marilena, acho que ele foi muito agressivo, então não sei se ele discute ideias ou se ele sai xingando mesmo, então aí não dá pra discutir ideia. Mas eu acho que o ideal é discutir ideia, não é sair classificando ou botando alerta, olha, cuidado com esse cara, senão você vai virar nazista, cuidado. Mas enfim, acho que o Humberto nem foi tão assim enfático assim, eu não vi o original, também não posso opinar. Então eu vou deixar aqui minha classificação de HC. Eu vou deixar ele ali o Rubão ali na seta esquerda com um pontinho de exclamação amarelo, tipo, observar melhor, Rubão. E ainda meu vídeo ficou muito comprido ainda. Enfim, bom 2025 na medida do possível para nós. Não ganhei na virada, na Mega Sena virada, acertei um número, minha esposa acertou 2 números, minha enteada acertou um número, muita tristeza, mas já esperado. Então a tristeza está mais para minha esposa, que tem mais esperança que eu nas coisas. E é isso, até mais.